Olá, muito boa noite. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, um programa que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio junto com você, nosso querido telespectador, nossa querida telespectadora. Inclusive, desde já, muito obrigado pela sua companhia. A partir de agora, uma hora de debate sobre o agronegócio. E nos destaques de hoje, informações de bastante relevância para esse setor que é um dos maiores do país. Vamos lá, a China anunciou hoje, na manhã de hoje no Brasil, já era noite em Pequim, novos mercados para produtos do agro brasileiro. São 5 produtos que estão inclusos aí, entre eles o DDG, que é um resultado da produção de etanol de milho, o farelo de amendoim, miúdos da ave, carne de pato e carne de peru. Então são 5 produtos aí que teve um protocolo assinado, com requisitos sanitários, fitossanitários para essas exportações. Então a gente vai debater como que isso pode ajudar e deve ajudar o Brasil e como isso também colabora para a internacionalização do nosso biocombustível, do nosso etanol de milho. Isso aí é benefício também, que faz com que esse combustível, que é uma energia renovável, possa se alastrar aí pelo mundo inteiro e também oportunidades e mais oportunidades para o nosso Brasilzão. Vamos entender um pouco mais sobre isso hoje. A gente também vai falar sobre a produção animal que cresceu nesse primeiro trimestre do ano de 2025, comparado com o ano passado, reforçando a força do agronegócio. Eu quis trazer essa informação hoje porque ela de fato traz informações relacionadas à produção animal. Durante vários programas a gente veio discutindo sobre aumento nas exportações, importações. Agora a gente está falando de produção. Os números estão crescendo. Por quê? Para onde vão? Vamos tentar entender isso tudo. E olha que número interessante que a gente vai trazer também hoje no programa. Você de casa, entre município, estado e União, o Brasil, chutaria qual desses 3 que colabora mais para as ATERs, que são a Assistência Técnica e Extensão Rural? Pois é, eu me surpreendi. Os municípios, segundo uma pesquisa, representam aí mais de 50%, 51% dos investimentos em assistência técnica e extensão rural vem dos municípios, minha gente. E isso pode levar a nossa maneira de pensar para um outro lado, será? Vamos entender isso tudo melhor com o meu companheiro de hoje aqui nos debates, ele que é especialista em negócios, seu Bianco. Seu Bianco chega aqui comigo, será que esses números que mostram que os municípios, olha aí, representam 51% dos investimentos, o Estado, 43% dos investimentos e a União, o país, só 3%. Será que isso vai mudar a nossa maneira de pensar sobre o país? Qual que seria a sua opinião sobre isso? Boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem. Realmente também eu me surpreendi com essa notícia, porque acho eu que o país, a população, a maioria da população do país está nos centros urbanos, mas toda essa população, ela depende do rural. Então, acho eu que a base de tudo isso, o país deveria investir mais nisso, nessas assistências. Porém, a gente vê que os municípios, em virtude de que eles estão mais a par de todas esses problemas, eles investem mais nisso e, consequentemente, tem esse 50% aí de investimento maior. Isso é muito bom, que os municípios estão sempre alertas e que o país e que o governo federal veja a maior necessidade de investimento nesse setor. Chega a ser até meio contraditório, já que o PIB brasileiro é representado por mais de 20% pelo agronegócio. E a gente vê a União contribuir para a assistência técnica e extensão rural em apenas 3%, não me parece justo. Está nos debates de hoje. Vamos debater sobre isso e sobre outros assuntos. Faço o convite para os nossos amigos telespectadores. Vamos debater o agronegócio?
Seu Bianco, começando o debate de hoje, a gente vai trazer outros temas. Daqui a pouco a gente fala dos municípios, né, dos investimentos. Agora a gente fala da abertura de mercado, porque na manhã de hoje, dessa terça-feira, dia 13, China e Brasil assinaram, né, um documento, né, um protocolo, que é um protocolo de requisitos sanitários e fitossanitários para a exportação de proteínas e grãos derivados da indústria de etanol do milho, farelo de amendoim, além de miúdos de aves, carne de pato e carne de peru. A gente está falando de uma abertura de mercado, aquilo que a gente fala de direto por aqui, abrir o mercado, então está facilitando. Isso quer dizer que a China está dando um voto de confiança para o Brasil, dizendo: a gente confia na produção de vocês, estamos facilitando a entrada destes 5 produtos aqui dentro do nosso país. Isso representa, seu Bianco, para o Brasil, que tem investido muito nos últimos meses na produção de etanol de milho, já que a gente está vendo um subproduto que, por muitas vezes, com o aumento dos investimentos nessa área, vai daqui a pouco sobrar mais. Será que a gente não tem como consumir tudo isso? Mas, enfim, a gente acabou de assinar uma possibilidade de levar o nosso produto, o DDG, vamos falar especificamente do DDG agora, para fora, lá para a China, que é um grande do mercado. Então a gente está falando de uma baita de uma oportunidade, né? A gente já falou bastante por aqui e a gente continua falando porque a gente mostra que esse mercado é promissor. A China, ela enxerga quilômetros à frente de muitos países. Então, ela já viu que o Brasil está com o DDG, tendo muita oferta de DDG. Isso é muita proteína. O DDG é rico em proteína. Então, é uma grande vantagem para eles comprarem simplesmente o DDG e tratarem animais deles. Isso seria bem mais prático para eles. E também, preços disso seriam preços em virtude do grande crescimento de fábricas de etanol no Brasil, e vai ter uma oferta abundante desse DDG. Então, eles veem um filão de mercado nisso, querem comprar isso. Primeiro, a facilidade de manusear e de tratar os animais com o DDG. E segundo, a grande oferta que tem hoje. O Brasil também tem tem as suas vantagens nisso, que o Brasil, vendo que nós temos um excesso dessa produção, está buscando caminhos para que se venda isso. Então, os dois lados viram que esse DDG é um potencial enorme de proteína animal para você tratar animais. Então, nada mais justo que se dê destino a isso. Os dois países estão 100% corretos em fazerem esse acordo. O acordo que eles assinaram foi simplesmente dizendo e registrando que tem todas essas barreiras fitossanitárias que o Brasil está apto para se vender isso. Mas eu acredito muito, e temos que enaltecer o governo brasileiro que nos criou, abriu esse mercado, e também ao povo chinês e ao governo chinês, por eles verem essa grande opção de comprarem produtos abundantes, em quantidade abundante, para o sustento de seus animais. Inclusive, essa visita da China, né? A gente chegou a conversar, o senhor tinha até falado que era melhor fazer outras viagens para outras localidades e não China e Rússia, né? Que foi para onde o presidente brasileiro foi. Mas a gente está vendo aí, portanto, parece que já havia, né, um plano, porque não foi assinado também do dia para a noite. Então já havia o plano, né, da assinatura desse acordo. E olha só que beleza, também foram assinados memorandos sobre medidas sanitárias e fitossanitárias e para cooperação na área de etanol. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, também assinou um memorando de entendimento em inteligência artificial e agricultura. Será que a gente está
no lugar certo, assim, pelo jeito que a gente está vendo é desenvolvimento tecnológico, a introdução da inteligência artificial dentro do agronegócio, que venha a colaborar, diminuir talvez gastos, ou de início sejam investimentos, né? Mas pensando em redução de gastos para dentro do agronegócio, e ainda o investimento, olha aí, a cooperação na área de etanol. A gente está falando de etanol de milho, né, que vai gerar esse DDG, ou seja, é uma cadeia e que parece que são só benefícios que a gente pode enxergar a longo prazo. Jossan, você falou que eu era contrário, eu sou contrário aí à visita do presidente Lula na Rússia em virtude das comemorações da vitória de uma guerra. Eu acho que isso a gente não... você pode deixar de lado, você não precisa ir numa comemoração de 50 anos, acho que era de 50 ou 60, da vitória da guerra. Né? Desnecessário, você não precisa ir lá, vai exatamente na China e vai conversar sobre negócios, né? Foi outra coisa que eu também não concordo com o presidente Lula, que quando ele esteve conversando com o presidente chinês nessa abertura de mercado, ele falou que ele era muito, vamos dizer, ele falou mal dos Estados Unidos na taxação da coisa. Lógico que todos acham que a taxação não é bom, mas é desnecessário falar isso. Você simplesmente elogia a quem você está junto ali, elogia e fala, não, nós vamos fazer uma abertura de mercado, nós vamos trabalhar. Você não precisa falar mal de um terceiro para querer elogiar o chinês ali. Ele falou mal dos Estados Unidos para elogiar o chinês. Desnecessário. Fica de boca fechada e pronto, só. A China é excelente, o comércio entre esses dois países é espetacular, nós vamos servir a China vai servir nós. É isso que o governo deve politicamente conversar, no meu entender. Eu me lembrei aqui agora do seu comentário que era também sobre China. Para a Rússia não era um bom momento e pronto. E a ocasião da visita, o problema era a Rússia. E para a China era o momento, né? Essa guerra comercial, e mostrando que está fazendo visita e está sendo cortês com os chineses, pode deixar o Trump ali meio bravo, né? Falar, epa, tá fechando negócio com a China? Então também vou colocar aí no teu. Mas a gente viu aí, inclusive, não sei, não deixaram, eles não deixaram claro, mas depois das assinaturas desses protocolos, o Lula defendeu multilateralismo. Sem citar os Estados Unidos, o presidente disse que o mundo ficou mais fragmentado e que guerras comerciais não têm vencedores. Olha o que ele falou, a relação entre o Brasil e a China nunca foi tão necessária. Há anos, a ordem internacional já demanda reformas profundas. Nos últimos meses, o mundo se tornou mais imprevisível, mais instável e mais fragmentado. China e Brasil estão determinados a unir suas vozes contra o unilateralismo e o protecionismo. A defesa intransigente do multilateralismo é tarefa urgente e necessária. Não citou Estados Unidos, mas não há dúvidas de que estamos falando dessa guerra comercial. Será que isso também pode gerar um probleminha, que era justamente o que o senhor estava falando? Visitar a China num país como esse, num momento como esse, não é o momento. Aí vai lá e solta justamente o que você temia. Exatamente, é desnecessário. Às vezes, quando a gente fala demais, o ditado diz que a gente dá bom dia para o cavalo. Então, às vezes, é melhor você até ficar meio restrito a poucas conversas e simplesmente falar aquilo que o chinês, ou aquilo onde você está falando com as pessoas, aquilo que agrada as pessoas, sem denegrir a imagem dos outros demais países. É desnecessário você citar, igual ele citou esse multilateralismo ou essa fragmentação dos países e tal. Isso é desnecessário, deixa rodar sem precisar citar isso daí. Eles tiveram essas grandes vantagens, Jossan, de a abertura desse mercado.
Então, vamos sonhar e vamos querer que esse mercado vá muito à frente, porque o etanol, o DDG, é muito viável para o mundo todo. E eu acho que até se trata até de uma novidade, né? Outros países já faziam isso. É algo inédito do que a gente está falando. Ou não é tão inédito assim? O Brasil pode se considerar pioneiro aí nessa produção? O Brasil é pioneiro no etanol, principalmente da cana, né? Há mais de 20, 30 anos atrás, aí, acho que 40 anos, já iniciou-se o processo de veículos a álcool, né? Principalmente era somente da cana, né? Lembro-me muito bem no sul do país que com o frio o álcool não ia muito bem, né? Ele precisava de aquecimento, o carro a álcool ele necessitava de um reservatório a gasolina para que injetasse a primeira injetada no carburador, que era somente a carburador na época, para que ele ligasse, haveria a necessidade de uma injeção de gasolina. Depois que ele pegava, automaticamente passava para o álcool. Hoje, principalmente no centro-oeste, que o clima não é frio, o etanol super viável, mais econômico, menos poluente, simplesmente espetacular, né? Bom, então estamos falando de desenvolvimento e já estamos entrando no nosso segundo assunto também, seu Bianco, que é o pioneirismo do Brasil nessa transição energética. Quem tem conhecimento de carros importados sabe que a maioria deles não tem a opção do carro de flex, dá para colocar gasolina ou etanol. O carro é só gasolina, os carros importados, ou seja, usa petróleo, a gente está falando de petróleo. O etanol é uma energia renovável, e ainda mais o etanol brasileiro, dessa maneira, assinando esses acordos, esses memorandos aí com China, principalmente com China, um baita do mercado, a gente está falando da introdução do nosso etanol brasileiro no mercado internacional. Então a gente está buscando espaço fora e nós podemos ser os professores dessa transição energética. Então o nosso biocombustível ele é uma solução rápida para essa modalidade, né, de terrestre, né, de locomoção terrestre e marítima. Então vamos conversar sobre isso no próximo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo, continuamos aí nesse assunto e a gente vai explanar um pouco mais sobre o etanol, a posição dele no bloco que vem. E vamos falar também sobre a produção animal que cresceu no ano de 2025. Agora a gente já pode falar desse primeiro trimestre que já passou e a produção animal cresceu. Vamos falar disso, dados importantes para o nosso Brasilzão. O intervalo é rápido, não sai daí. A gente volta já. O Agrodebate está de volta e agora a gente continua falando desse assunto muito parecido com o do bloco anterior, DDG, né? O DDG ele está muito ligado com o etanol biocombustível, o etanol de milho, né, produzido aqui no Brasil, e eles estão muito ligados porque o DDG ele é um subproduto, né, na produção do etanol e que é um produto riquíssimo aí para alimentação animal, para ração animal. Então, o Brasil acabou descobrindo, né, ou está investindo nesse segmento que gera muitas e muitas oportunidades. É na geração do próprio etanol e nesse subproduto que ao invés de ser descartado, ser jogado fora, vira uma rica fonte de proteínas para a alimentação animal. Bom, a informação é que o etanol ele está buscando esse espaço na transição energética, né? Em um evento que aconteceu recentemente em Paris, o setor sucro-alcooleiro discutiu ações para aumentar em 4 vezes a oferta global de biocombustíveis até 2035. E nesse caso a gente está falando não somente do biocombustível de etanol, a gente está falando de biocombustível
o seu Bianco falou, eu já faço o convite para ele retornar por aqui, para o nosso papo, muito bem falado no bloco anterior, do etanol de cana. Mas nós temos aí a introdução, portanto, desse novo combustível, aí, o etanol de milho. Então a gente está vendo, seu Bianco, essa aqui é uma ótima alternativa. O senhor já defendeu muito o nosso biocombustível, principalmente o etanol de milho. E essa é uma oportunidade, sem dúvida, muito viável e que pode. O senhor acredita nesses números? Até 2035 dá para aumentar em 4 vezes a oferta global de biocombustíveis? Acredito fielmente nisso daí, Jossan. Essa fase, o mundo está vendo que o etanol é muito viável, é renovável, é menos poluente, movimenta o agro, beneficia comunidades inteiras, países inteiras. O próprio Japão se mostrou na outra viagem do ministro da Agricultura do Fávaro com o presidente do Japão, se mostraram e abriram portas para que esse mercado de etanol, inclusive eles ampliando a quantia de etanol que vai na gasolina deles lá. Então abriu esse mercado. Os próprios os navios, né? As próprias empresas de navio estão indo para que se faça fabricação de navios movidos a etanol. Você já vê a aviação de pequeno porte, aviação agrícola, né? Elas são aviões com etanol, movidos a etanol. Então isso beneficia muito. Por que beneficia? Porque existe uma cadeia toda produtiva em cima disso. Você produz milho ou cana, você vai, com isso, todo ano é renovável. Você vai produzir a cada ano, quanto mais você produzir, mais eficiente você fica, mais economicamente se torna viável para o bolso do consumidor e para quem está produzindo. Então, não há como não ir diretamente para o etanol. Esses números, que até 2035 vai crescer aí 400%, eu acredito fielmente. Por quê? Porque a população ela vai aonde o bolso da gente nos beneficia mais. Nós defendemos que temos que ser ecologicamente perfeitos, defendemos que o etanol é menos poluente. Porém, se o etanol for mais caro que a gasolina, nós vamos abastecer a gasolina, né? Não importa, o que é que manda mais do que uma ideologia quando põe a mão no seu bolso. Então, quanto mais barato for, e vai ser o etanol, será mais barato, será mais viável, será mais compensador, tanto o etanol de cana-de-açúcar quanto o de milho. E o Brasil está liderando isso em tecnologia, em produção. Então o agro brasileiro será muito beneficiado com isso. Por que é que vai ser beneficiado? Porque vai trazer benefícios para o consumidor, mas porque o agro é muito eficiente, o agro faz a coisa muito certa. Então, cada vez mais nós vamos produzir mais e melhor e automaticamente serão beneficiados os dois lados, tanto o produtivo quanto o consumidor. O senhor falou das emissões, de reduzir as emissões, que é o que a sociedade busca, né, de uma maneira geral, mas também em contrapartida o preço também é considerado. Mas vamos falando das emissões, olha só o que disse o Evandro Gussi, que é presidente da UNICA, que é a União da Estrutura de Cana da Indústria, União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Segundo ele, o etanol reduz em até 90% as emissões de carbono em relação à gasolina. 90%. Uma diferença que a gente tem que considerar aí, né, seu Bianco? Não é um número qualquer. O etanol, segundo ele, tem se mostrado muito eficiente, promovendo redução nas emissões de carbono em comparação com os combustíveis fósseis. Em evento recente em Paris, o setor sucroalcooleiro, que no caso representa aqui, a gente está falando da produção de etanol de cana-de-açúcar, né, discutiu ações para aumentar em 4 vezes a oferta global de biocombustíveis, como a gente falou, até 2035.
E nesse cenário, o presidente da Única, ele disse que o Brasil tem o maior potencial de expansão, com a maior conversão de pastagens degradadas em canaviais, aumento da produtividade das lavouras, uso do milho para a produção de etanol. E assim a gente se encaminha, né? O Brasil é o segundo maior produtor mundial de cana-de-açúcar e o segundo maior produtor global de etanol, com produção recorde de quase 35 bilhões de litros na temporada passada. Então, as pessoas, às vezes, esses dias eu vi na internet alguém falando assim, se é contra o agronegócio, estou junto. Às vezes nem sabe o que está falando. A gente está falando aqui de um benefício de você reduzir em 90% as emissões de carbono. Se alguém for contra isso, aí a pessoa ela está se contradizendo nesse caso, né? Jossan, tem presidente de ONG ou ONGs que, vamos dizer, não aqui no centro-oeste, mas mais no sul do país, que eles vão abastecer os carros deles só a gasolina. E aí, eles não veem isso, não veem que ecologicamente defendem a ecologia, defendem que o país não pode derrubar uma árvore, não pode não sei o quê, entendeu? Mas eles, particularmente, não veem isso. Eles estão lá no sul, a gasolina e o álcool lá no sul do país, teoricamente, eles estão muito perto do preço um do outro. Mas se você defende tanto, e se é ecologicamente perfeito, se 90% menos poluição, que você citou, né? Nós não deveríamos nunca abastecer com gasolina, e sim, simplesmente sempre com álcool. Tá aí, só que daí a gente não tem não tem acesso à informação de onde e como cada pessoa está abastecendo. Mas eu tenho certeza que dentro da sua intimidade, dentro da sua... ali ele está escondendo que ou ele está abastecendo com etanol ou ele está indo contra o meio ambiente. Aí não vai ter jeito. Eu acho que dessa maneira vai faltar argumentos para as ONGs criticarem o agronegócio brasileiro, seu Bianco. Vamos seguindo. Vamos falar do nosso outro assunto aqui, temos um outro assunto para a gente falar. Jossan, eu acho que anteriormente a gente esqueceu nas informações, vamos dizer, nas exportações. A China abriu mercado principalmente para miúdos de frango, né? Miúdos de pato, talvez sejam produtos que estejam no Brasil assim até sobrando, né? Tem uma oferta muito grande. E talvez essa negociação com a China foi em virtude do convencimento de que o povo chinês também possa consumir esses miúdos, principalmente esse costume brasileiro que nós temos muito grande, que é coraçãozinho de frango, que é a própria moela, ou coisa a gente até consome menos. Mas eles lá, de repente, vai cair no gosto deles. Compete daí a indústria brasileira, já que abriu o mercado, ofertar e convencer o público chinês a consumir isso. Então, isso é muito bom também. Por quê? Porque, de repente, dentro do Brasil, nós temos uma sobra de alguns produtos desses miúdos. Veja bem, o que aconteceu no mercado mundial com a vinda dos asiáticos comprarem do frango, comprarem mais os pés de frango, né? Então, o que aconteceu com isso? O próprio pé de frango aqui no Brasil também subiu de preço. Por quê? Porque também os médicos começaram a explicar para o público brasileiro que existia bastante colágeno nisso. E aí o público brasileiro também, em virtude disso, também foi entrando muito nesse mercado. E hoje, só para relembrar, o pé de frango hoje é vendido ao mesmo preço de peito de frango para os asiáticos. Olha que incrível. E os chineses estão tão à frente, mas tão à frente que não é só nas negociações, como a gente sempre fala por aqui.
É nisso, né? Às vezes eles que estão iniciando, sempre tiveram aí o consumo elevado de pés de frango, quando na verdade pra gente é lixo. E agora não, né? Agora vem mudando. Agora a gente vê aí a abertura desses miúdos da carne, que muita gente aí na hora de consumir alguma coisa, moela não come moela, outra coisa não come. Então, talvez daqui a pouco, com as informações, as coisas começam a mudar, né? E nada como pioneirismo, os chineses mostrando aí que são sábios e tem muita sabedoria para levar para o mundo inteiro. Então, daqui a pouco a gente vai descobrir o porquê que eles estão investindo nesses miúdos, ou porque é mais barato e o preconceito às vezes está aí, mas é a maneira mais barata talvez de se consumir, então por que não, né? No meu pensamento, eu acho que primeiro é porque existe uma oferta abundante, né? Existe sobra no Brasil, principalmente tipo de moela, né? Moela e fígado, acho que está sobrando muito no Brasil. E talvez o público chinês são muitas pessoas. Então, acredito eu que você vendendo um pouquinho para cada um dos chineses, todo o mercado vai se ajustar na quantidade que nós produzimos. E aqui uns dias aí a gente vai descobrir que na moela do frango tem um colágeno especial, aí todos nós vamos consumir a moela. O Botox está caro, tá na hora de consumir o pé da galinha, ou esse Botox especial que possivelmente tem algum canto aí, esse colágeno, né? Esse colágeno especial que tenha por aí, para que a gente não pague pelo Botox. Pelo amor de Deus, está muito caro. Seu Bianco, ainda no ramo do alimentício, eu vou voltar agora para o assunto da produção animal, que eu achei muito interessante, porque a gente sempre trouxe as informações aqui, desde o início do programa, desde que ele começou em setembro do ano passado. A maioria das informações eram sobre exportação, importação, mas não sobre produção. Agora a gente está falando da produção animal, que cresceu nesse primeiro trimestre do ano de 2025. Passaram-se os 3 primeiros meses, estamos aí no começo, ou meados do mês de maio, né, do mês 5, mas nós já temos, portanto, as informações concretas da produção animal. E olha só que dado interessante, a gente aumentou, tá? A produção animal, ela cresceu nesse primeiro trimestre, reforçando inclusive, né, a força do agronegócio. Os abates de bovinos, suínos e frangos registraram aumento. Leite, ovos e couro também mostraram bom desempenho frente a esse primeiro trimestre comparados com 2024. E a informação que está no site do Canal Rural diz que, segundo os dados divulgados pela pesquisa trimestral do IBGE, o abate de bovinos e suínos registrou avanço nesse primeiro trimestre. No primeiro trimestre de 2025, o Brasil abateu 9,71 milhões de cabeças de bovinos, com inspeção sanitária oficial. Isso representa um crescimento de 3,8% em relação ao mesmo período do ano passado e de 1,5% na comparação com o quarto trimestre de 2024. O volume de carcaças bovinas chegou a 2,45 milhões de toneladas, foi uma alta de 1,6% ano a ano, embora tenha recuado 2% frente ao último trimestre de 2024. Sempre quando a gente falava de exportação por aqui, eu acho que a maneira de pensar poderia ser a seguinte: tá mandando mais para fora, vai faltar para a gente. Agora a gente está falando do aumento da produção, ou seja, não somente nós, mas o mercado externo também está precisando. Isso é espetacular. Eu acho que tudo isso é mais ou menos uma cadeia. Nós falamos até bem pouco aí sobre a produção do etanol, o DDG, o que está acontecendo com esse DDG? Está tendo muito confinamento, José.
E o confinamento ele acelera o crescimento, ele produz com mais rapidez, ele engorda mais rápido o gado. Então, são fatores que, em virtude da grande qualidade do produtor brasileiro, da grande qualidade do agronegócio brasileiro, nós estamos aumentando nossa produção. Isso também abriu-se outros mercados para vender. Mas se você não tem o produto, como que você vai vender? Então a ótima notícia disso é que nós estamos produzindo mais. O Brasil quase sempre vende só o excedente. Ele não tira do público brasileiro a chance de consumir, de ter a alimentação com qualidade. Ele não tira do público, ele exporta o excedente, aquilo que nós temos numa quantidade que nós não estamos dando conta, entre aspas, de consumir. Então, uma notícia muito boa esse crescimento, e automaticamente depende daí do nosso governo ou das nossas indústrias buscarem mercados maiores, mais diversificados, mais quantidade de mercados, mais quantidade de países que possam comprar nossos produtos, para que nós tenhamos cada vez mais opção também de vender aquilo que é a sobra nossa ou o excedente de nossa produção. Em 2024, a gente já tinha falado desses dados por aqui, em 2024 o país exportou 2,89 milhões de toneladas de carne bovina, o que representou aproximadamente 25% da sua produção nacional, ou seja, o resto fica tudo aqui dentro, né? A gente está falando de 75% da nossa produção nacional. O excedente, esses 25%, é que são exportados, né? O que gera receita e que, inclusive, é um número maior do que 2023, né? Entre um ano e outro, portanto, foi um aumento de 22%. E a China é o principal destino. A China sempre está aí, ajudando e presente nesses números que são para lá de importantes. O que tem de números que também tiveram um saldo positivo, suíno teve saldo positivo, crescimento, a produção, né, cresceu 1,4% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Frango também, foi um crescimento de 2,3% em relação ao ano passado. Leite teve aumento também. Couro, alta de 8,4%. Produção de ovos, olha aí, ovos, teve um crescimento de 5,6%. E é como se fosse uma empresa, né? Todo ano você tem que superar os números. E a intenção é essa. Cada vez você tem metas mais eficientes, maiores, né? Metas maiores. E você veja bem, José, como o agro é fantástico, como o agro é eficiente. Porque hoje nós temos muitos fatores contrários ao agro, que é taxa Selic, juros altíssimos nas nuvens, nunca esteve tão alta como está hoje, em torno de 15%, inflação, política fiscal do governo cada vez mais tentando taxar o agro. E, felizmente, o agro é muito competente e muito eficiente. Então, esses números, eles são creditados especialmente a você que trabalha no agro, a você que está cada ano produzindo mais, a você que está entrando agora no mercado. Todas essas pessoas que estão produzindo, eles são merecedores desse troféu de campeão aí, de cada vez mais produzir mais e melhor. São dados muito interessantes que deixam a gente muito feliz e animados para continuar nessa produção e incentivando cada vez mais e mais aí os nossos brasileiros a produzirem. Parabéns, é isso aí. Seguimos assim. Quer complementar? Eu vi, José, esses dias também uma notícia de que existe um crescimento também muito grande nas rações, né? A quantidade de ração que a gente está produzindo. Se produz mais e melhor. Também ração para peixes, ração para pet.
né? Lógico que os pets nossos, cada vez mais, nós temos mais pets em nossas casas, e cada vez queremos tratá-los mais e melhor, né? Cada vez a alimentação deles aqui no Dias eu acho que nós vamos ter que fazer um plano de saúde para os pets, né? Porque a gente quer dar um Daqui uns dias não. Já existe. Já existe, E não é de hoje não, seu Bianco. Na minha época que eu morava em Cuiabá, vamos chutar 10 anos atrás, eu já sabia disso, de plano de saúde para os pets. Já existe isso, viu? Não é novidade não. Então, cada vez vamos tratar mais e eles se tornam membros da família, né? A gente adora e quer ver que eles muito bem e com saúde. Então, essas rações aí também hoje, com mais qualidade para os pets, com mais qualidade para todos esses animais, e também algo que no Mato Grosso não tem, no Brasil não tem tanto, que é a piscicultura, né? Mas vai se tendo cada vez mais rações mais eficientes, com mais sabores, com melhor. Então isso é um crescimento que todo o agro vai se ajustando e todo o agro vai cada vez mais sendo mais eficiente. Muito bem falado, lindo, palavras lindas. No próximo bloco, seu Bianco, a gente vai fazer um intervalo agora, a gente vai falar ainda do Trump. Lembra que a gente falava da demissão de funcionários e demitindo funcionários e funcionários da USDA demitidos, né? Ou tem gente chamando de êxodo dos funcionários, né? Da Agência Agrícola Americana. Segundo informações, essa notícia está publicada na Reuters, no maior portal de notícias do mundo. Com esse êxodo, segundo a Reuters, deixa menos especialistas para combater um problema gigante nos Estados Unidos, a gripe aviária. Rapaz, será que a gente está falando de uma vulnerabilidade maior, de fato, para os Estados Unidos? E no próximo bloco a gente também vai falar sobre essa informação que deixou a gente boquiabertos por aqui. Os municípios são os que mais investem para o desenvolvimento rural no Brasil. 51% representa os municípios, 43% representa os estados e apenas 3% representa a União, o país, o Brasil. Curioso, né? Vamos falar sobre isso e a importância, portanto, dos municípios no próximo bloco. O intervalo é rápido, a gente volta já. Agrodebate desta terça-feira, dia 13 de maio, está de volta. Vamos falar agora sobre os êxodos de funcionários da Agência Agrícola dos Estados Unidos, a USDA ou USDA, que essa informação está em destaque no maior agência de notícias do mundo, a Reuters. Ela diz o seguinte, que centenas de veterinários, equipe de apoio e trabalhadores de laboratório do braço de saúde animal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos deixaram o cargo devido à pressão do governo Trump por demissões. De acordo com 3 fontes familiarizadas com a situação, deixando menos especialistas para responder aos surtos de doenças animais. Seu Bianco, volta aqui comigo para a gente falar sobre isso. Seu Bianco, a gripe aviária não é um problema recente dos Estados Unidos. É um problema que a gente já tem visto nos últimos anos. E essa é uma projeção que pode até fazer sentido e está na maior agência de notícia mundial. Eles ainda dizem assim, as saídas ocorrem em um momento em que o país enfrenta o surto mais longo de gripe aviária e enfrenta a invasão da bicheira do Novo Mundo, que é uma praga carnívora detectada em gado no México, que faz fronteira geográfica, né, com os Estados Unidos. A gente está falando de riscos eminentes, né? Será que vai ter muita gente querendo cancelar a gente por aí, né? Porque são fãs irrenegáveis de Trump.
Mas será que o Trump está errando com essas ameaças aí também? Já são mais um erro do Trump. Ele não poderia, nesse momento delicado que passa os Estados Unidos pela gripe aviária, ele não poderia incentivar essas demissões, ou ele disse que o IA, a inteligência artificial, poderia suprir tudo isso. Não é tanto assim. Tanto é que nós mesmo noticiamos aqui uma vez que o pessoal dos Estados Unidos, que eles estavam comprando galinhas para segurar em casa para ter ovos mais baratos. Isso é incabível, isso vai alongar a gripe aviária nos Estados Unidos, vai eternizar a gripe aviária nos Estados Unidos. Então, isso, bom, ele tinha muitos funcionários, ele achava que esses funcionários não estavam... Põe esse pessoal na rua de fiscal, cria modal para ele, e também essas pessoas são muito eficientes, essas pessoas são pessoas qualificadas, que estavam ali tanto para corrigir, para estancar a gripe aviária, isso aí quase sempre são o quê? Engenheiros, e ele achava que isso aí era um cabide de empregos. Então, acho eu que ele está errando, e quando você lida com esses problemas que podem ter no mundo inteiro, se expandir para o mundo inteiro, tipo a gripe aviária pode tomar conta dos Estados Unidos automaticamente, isso vai ficar sem controle. O mundo inteiro vai padecer com isso, e pode ser que se perca todas as aves em virtude da falta de sanidade dos próprios Estados Unidos. O comissário de saúde animal do Kansas, ele disse que com a redução de cargos veterinários no USDA, há preocupações de que menos veterinários serão capazes para executar requisitos regulatórios contínuos, investigações de doenças e planejamento e preparação de respostas. Isso pode resultar em tempos de resposta mais lentos e menor capacidade de resposta às necessidades veterinárias locais. Talvez poderia ter esperado, né, um pouquinho mais aí mas só que, bom, vai colocando medo em todo mundo. Isso aí é um resultado do que ele vem fazendo mesmo também, mas é um problema que pode ser causado. Esperamos que não, ou esperamos que sim, porque isso pode ser um benefício para a gente. Eu acho que ele errou aí, porque veja bem, quais os técnicos que foram, a maioria dos técnicos que foram demitidos, era pessoal que trabalhava no laboratório e também veterinários. Isso são pessoas qualificadas. Então isso poderia segurar eles, mas no tempo não iria quebrar os Estados Unidos para isso. Ele simplesmente disse que havia... estava querendo simplesmente demitir esse pessoal. Eu acho que é um erro. Esse pessoal são pessoas qualificadas e que estavam trabalhando para o bem de toda a avicultura mundial. Poderia ter feito uma transição mais ajustada, planejada, né? Para não acontecer de uma maneira assim. Ainda mais um momento tão difícil para os Estados Unidos. Vamos pular para o nosso último assunto, seu Bianco. Senão não vai dar essa conta. Praga, eu quero falar dos municípios. Tá, beleza. Vamos lá. Não, essa praga que você tinha citado no México também, eu não tenho conhecimento dela, mas deixamos para um outro momento. Então. É praga carnívora, né? Vamos falar agora dessa informação aqui, ó. E você ficou surpreso também, né? Os entes municipais são os que mais investem para garantir o desenvolvimento rural no Brasil. Olha que informação, meus amigos. Isso está num estudo da Confederação Nacional dos Municípios e que diz o seguinte, tem até uma tabelinha aí que está dentro desse estudo, né? E que mostra aí, a gente está falando de um investimento de 50,5%, que ali no caso está arredondado para 51%, portanto,
dos investimentos para desenvolvimento rural no Brasil partem dos municípios, 46% partem dos estados, e consideramos o Distrito Federal, e apenas 3% da União, seu Bianco. Eu acho que isso pode levar a gente a talvez, não que as pessoas elas costumam interpretar errado, não quero ser mal interpretado, às vezes a gente dá muito valor ou pensa demais na hora de votar para presidente, mas eu acho que nesse caso a gente está vendo que, pelo menos para o agronegócio, a importância que tem o município, né? Jossan, você matou a charada agora. O problema é você saber para quem você vota no governo federal. Qual é o grande problema hoje? O agro não dá votos, não tem quantidade. Se pegar a cidade de São Paulo, só a cidade de São Paulo é 9, 10 milhões de habitantes. Você pega o estado inteiro de Mato Grosso, é 5 milhões de habitantes. O que se produz dentro da cidade de São Paulo, sem do agro, o que se produz ali dentro da cidade de São Paulo, o que se produz no Mato Grosso? Então, só que não tem voto, então o governo federal ele não quer saber disso. Já os municípios, eles sabem e buscam resolver principalmente os problemas que estão ali, que está na visão do prefeito, dos vereadores, todo esse pessoal acompanha diretamente isso. Uma cidade do Nordeste, o prefeito não vai incentivar você a plantar maçã lá porque não tem frio lá. Mesma coisa, uma cidade do Sul não vai querer plantar frutas ou alguma produção que com a geada mata tudo. Então o prefeito, os vereadores, a comunidade sabe aquilo que o técnico dessas empaeras aí, ele vai automaticamente cuidar disso. O Estado também sabe. Então, por isso que os volumes maiores são dessas duas instituições, tanto do Estado quanto do município, em virtude de o quê? Probleminha, você vê que já volta aí. Um telefonezinho tocando. E eles sabem que o município e o Estado sabem que isso vai dar retorno, né? Então é por isso que eles investem mais e mais em cada vez nessas pessoas especializadas para que tragam conhecimento para aqueles produtores ali da sua região. A gente está falando de investimento, que está se considerando aqui, atividades e recursos destinados à produção agropecuária, abastecimento, irrigação, extensão rural e defesa agropecuária. A gente está falando desse tipo de investimento, só para que fique mais claro por aqui, né? E aí tem muita informação também nesse estudo, inclusive que apenas 20% dos estabelecimentos agropecuários recebem orientação técnica. E aí tem uma conclusão a respeito desse assunto que diz que pelo menos no caso deles, né, da Confederação Nacional dos Municípios, eles chamam a atenção para a necessidade de mais comprometimento dos governos federal e até estaduais, eles estão pedindo, para fortalecer ou viabilizar essa atuação municipal. Entre as principais demandas, apoio técnico contínuo aos profissionais, acesso facilitado à rede de pesquisa e tecnologia, e a estruturação de instrumentos que possibilitem a captação de recursos, especialmente por meio dos consórcios públicos. A entidade alerta ainda que a carência de um manual orientador e um programa nacional de capacitação técnicos municipais é um problema. Jossan, os estados e os municípios têm muito mais condição de fiscalização em cima desses técnicos, né? Não é fiscalização, é acompanhamento desses técnicos. Ele acompanha o técnico, ele pode acompanhar também o produtor, ver se a técnica que está sendo ensinada para ele está funcionando, se está tendo viabilidade, se consegue dar retorno para o próprio município. Então, especialmente nessa programação da fiscalização e do próprio acompanhamento,
Isso é por isso que os municípios e os estados investem muito mais do que a nação. E às vezes também, não querendo criticar, porque a gente vê também medidas que são eficazes por parte do governo federal que trazem benefícios para toda a cadeia, como por exemplo a abertura de mercado, que vai possibilitar que você produza mais. Então não é querendo tirar, é querendo mostrar, né? Esses números eles vêm para mostrar quem investe mais e o que os municípios, e pelo menos através da Confederação Nacional dos Municípios, vem pedindo é mais atenção, mais investimentos para os municípios. Esses números são importantíssimos para representar isso tudo, seu Bianco. O programa, infelizmente, está acabando. Para finalizar? Tá. Beleza, você citou aí irrigação, né? A irrigação, o governo federal deveria incentivar muito, porque ela cabe no país inteiro, ela é viável em toda e qualquer região do país. Portanto, e você não vê tanto incentivo fiscal nisso, tanto incentivo financeiro, recursos abundantes para financiamento, principalmente a juros um pouco subsidiados. Mas te agradeço o dia de hoje e agradeço a todos que nos assistiram. Uma boa noite a todos e até amanhã. Obrigado. Amanhã está marcado, então, portanto, a gente prometeu ontem com o nosso telespectador, já deixei marcado junto com Neri Geller. Amanhã a gente volta a falar sobre aqueles assuntos dos investimentos, da atenção da Câmara dos Deputados e também o Senado com o agronegócio. Neri Geller confirmou comigo para amanhã. Esperamos que dê tudo certo para que a gente possa trazer essa entrevista de grande valia para você, nosso amigo telespectador. Seu Bianco, obrigado mais uma vez. Até amanhã. Obrigado. Boa noite. Nossos telespectadores, muito obrigado pela sua companhia de hoje. Amanhã tem mais. Buenas noches, ou boa noite em português. Muito espanhol que eu sou. Tchau, beijo.